Fala pessoal, beleza? Pessoal, prometi para vocês que agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta chique demais. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo. O que acontece? Uma das principais ferramentas para persuadir, para conseguir convencer e para mostrar à pessoa que aquilo que você está recomendando para ela é importante para o futuro, é você fazer a pessoa enxergar o futuro. Você fazer a pessoa enxergar para onde que o negócio dela está indo, ou para onde que o negócio dela pode ir. E eu vou apresentar para vocês aqui agora uma das ferramentas mais importantes que nós consultores temos na mão, que é o quê? Mostrar para o cliente, para o produtor, aonde que o negócio dele pode chegar. E aí num curto, num médio e num longo prazo. E você abastecer, pessoal, esse sonho na cabeça do seu cliente vai ser o principal combustível para essa jornada que você está traçando junto com ele para o negócio dele. Quando você mostra para ele o potencial de crescimento que o negócio dele tem, você cria na cabeça dele a perspectiva do sonho. Você faz ele imaginar onde que o negócio dele pode chegar e, consequentemente, ele vai correr atrás disso aí e vai conseguir concretizar o que foi planejado. Então, eu vou apresentar para vocês agora uma planilha de evolução do rebanho que vai ser a principal ferramenta que vocês vão usar aí no trabalho, no dia a dia a campo, e também estará à disposição de vocês aí nos materiais dessas aulas aí. Pode procurar nos anexos da aula aí que essa planilha estará à disposição. Beleza, pessoal? O que essa planilha aqui é, pessoal? Essa planilha aqui é aquela planilha de evolução do rebanho que nós fizemos para calcular o planejamento volumoso, só que em vez de evoluir o rebanho para 1 ano, aqui nós estamos evoluindo o rebanho para 9 anos. Se quiser evoluir para 20, nós podemos evoluir, mas 9 anos a gente já considera que é um planejamento de longo prazo. Então, aqui nós conseguimos ter uma visão de curto prazo, que seria para 1 ano, uma visão de médio prazo de 3 a 5 anos, e uma visão de longo prazo aí de 8 a 10 anos a gente considera uma visão de longo prazo. Beleza? Então, muita atenção nessa planilha aqui, porque essa planilha aqui vai ajudar vocês a construir o futuro do negócio do cliente de vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, quais são os critérios para preencher essa planilha? Então, sim, é a mesma planilha que eu mostrei para vocês para o planejamento volumoso. Então, os critérios só vai preencher as células em cinza aqui, é a mesma coisa. Tudo que tiver em branco aqui com preto é calculado aí de acordo com as fórmulas que estão embutidas na planilha, fechou? Então, pessoal, o que nós precisamos pensar aqui? Ó? Quando você vai abastecer o primeiro ano da planilha, você vai colocar a situação real da planilha que você encontrou na propriedade. Mas, quando você for projetar os próximos anos da planilha, você pode projetar uma melhoria nos indicadores. Ah, Lucas, como que eu faço isso? Vamos lá. Vamos imaginar, pessoal, que atualmente a fazenda está com um período de lactação aí de duração de 8 meses e meio. E para o ano que vem, esse período de lactação aí eu já vou trabalhar melhor a reprodução, então eu já espero que eu vou ter uma resposta melhor aqui. Então, vai estar, em vez de 8,5, vai estar 9,5. E para 2024, para daqui 2 anos, esse número vai estar melhor ainda, porque eu vou ter trabalhado mais 1 ano de manejo reprodutivo na fazenda e já vou estar utilizando BST. Agora vai ter comida sobrando, então já fiz um planejamento volumoso, tá tudo certo, vou estar usando o BST nessa propriedade também. Então o BST vai aumentar minha persistência de lactação e minha persistência de lactação ela estará ajustada, o período de lactação estará ajustado ao intervalo entre partos. As vacas agora ficam 60 dias secas, nem um dia a mais, nem um dia a menos. Então, como que vai estar já em 2024? Meu intervalo entre parto projetado vai estar 13 meses, vai ser 11 meses. Então, daqui para frente é 11. Então, não tem vaca 90 dias seca mais não, isso acabou. Agora tem gestão, gente. Agora estava bagunçado, mas tem gerência. Beleza? Esse tem que ser o pensamento. E o intervalo entre parto? O intervalo entre parto estava 14 meses, para 2023 foi para 13,5 meses, e para 2024, o projetado aí a partir de 2024 é que seja realmente o fato de 13 meses, intervalo entre parto. Então,
a vaca vai estar 11 meses produzindo leite, o intervalo entre par dela vai estar 13. A vaca vai ficar exatamente 2 meses seca. Beleza, pessoal? Idade ao primeiro parto. Gente, a idade ao primeiro parto dessa fazenda está 38 meses. Ah, Lucas, existe isso? Existe mais, tá? Existe bezerra aí que passa aí 3 anos, a bezerra nem inseminar foi inseminada ainda, ou nem enxertar, enxertou ainda. Então existe mais. 38 meses, estou sendo bonzinho aqui. 38 meses, aí para o ano que vem, nós não conseguimos fazer muita coisa não. A fazenda não tinha dinheiro em caixa, a fazenda não estava estruturada, mas conseguimos dar uma melhorinha, baixou para 36. Para 2024, conseguimos abaixar mais um pouquinho. Para 2025, estruturamos mais um pouco, foi para 32 meses. E a partir de 2026, aí nós chegamos a 30 meses de idade ao primeiro parto. Em 2027, nós estamos com 28 meses de idade ao primeiro parto. E aí a gente mantém 28 até o final do planejamento. Significa que nós chegamos aí na nossa meta, né? A nossa meta de ganho de peso foi batida e aí nós estamos com a idade ao primeiro parto 28 meses. Vamos pensar que nós estamos falando aqui de um rebanho girolando, por exemplo. Beleza? Se fosse um rebanho holandês, a meta aqui seria 24 meses, 23. Beleza, pessoal? Taxa de aborto e natimorto. Ô, gente, essa aqui, se você tiver um problema de aborto e natimorto, obviamente você vai lançar. Vamos supor que a fazenda, o histórico da fazenda é 20%. E aí você entrou aí com um manejo reprodutivo mais ajustado, você fez exame de brucelose e tuberculose no gado inteiro, você acertou o calendário sanitário da fazenda e aí para o próximo ano você já pode contar aí que não vai passar de 15%. Aí aqui, gente, Lucas, mas não chega a 15% de jeito nenhum, lá em casa é 10, é 12, isso aqui. Ok, pode colocar. Mas o que é interessante aqui, pessoal, é sempre ser mais pé no chão nesses indicadores. Quando você vai planejar para frente, é melhor você errar para cima do que você errar para baixo. Às vezes você põe aqui 10% e dá 15%, e aí vai dar um erro para baixo no seu planejamento, e era melhor você ter errado para cima. Então, vamos manter os 15% a partir de 2023 aqui, que eu acho que está coerente. Mortalidade de vaca sempre foi baixa, 3%, vou manter os 3% mesmo, e aí descarte involuntário. Aí o descarte involuntário ele precisa ser pensado também. Como que está a fazenda hoje? Hoje o jeito que a fazenda está, tem muita vaca para vender para matar? Tem muita vaca mamiteira, muita vaca com problema de casco, muita vaca muito velha, ou vacas improdutivas que vão precisar ser descartadas. Como é que é? Como é que está a situação dessa fazenda? Se tiver, às vezes você pode trabalhar com a taxa de descarte imediata de uma taxa de descarte maior, 25%. E aí, para o segundo ano, você pode falar, não, eu vou descartar um pouco esse ano, o ano que vem eu vou descartar mais um pouco, e aí eu vou arrumando meu gado. 2024 eu descarto 20%, a partir de 2025 eu já acertei meu rebanho, uma taxa normal de descarte involuntário aí de 15%, que vai ser até o final do meu planejamento. Beleza? Beleza. Percentual de fêmeas em relação ao total de nascidos vivos, pessoal. Aqui, o que vai determinar se você vai pôr 50% de fêmea ou mais fêmea? Se você trabalha só com o uso de sêmen convencional ou só com touro, na monta controlada, porque monta-campo, quem faz curso com nós, ninguém trabalha com esse trem mais não, isso acabou, foi eliminado da história. Você vai manter 50%. Se você faz uso de sêmen sexado, por exemplo nas novilhas, ou se você está trabalhando com bastante FIV no seu gado de leite, e aí precisa ter cuidado também por conta de taxa de serviço, você pode trabalhar com um pouco mais de 50%. Então vamos imaginar que esse ano está só com sêmen convencional, concepção não está lá essas coisas. Ano que vem vou usar um pouco de sêmen sexado nas novilhas, no outro ano também vou usar mais ou menos do jeito que está, e a partir daí eu vou entrar com sêmen sexado nas novilhas e vou fazer um pouco de FIV para melhorar meu rebanho. Vou ter um percentual de fêmeas nascidas aí de 60%. Então eu estou construindo o planejamento dessa fazenda, viu, pessoal? Mesma coisa aqui, pessoal, mortalidade de bezerras de 0 a 1, mortalidade de novilhas de 1 a 2 e mortalidade de novilhas acima de 2. Lucas, a mortalidade de bezerra esse ano tá 10%. Bota 10%. De novilha não tá 3 não, tá 5. E de novilha velha não tá 2 não, tá 5 também. Aí, pessoal, o que você vai fazer? Se a mortalidade está alta, é porque tem problema grosseiro para resolver. Problema grosseiro para resolver, você não gasta um ano para resolver.
Então você já planeja que você já vai resolver isso aí nas primeiras visitas, você vai conseguir consertar os problemas de manejo que estão levando essa mortalidade alta, e a partir do próximo ano aí você já pode contar com mortalidades aí dentro dos padrões aceitáveis. Bezerro de 0 a 1, 5%, 1 a 2, 3%, e bezerro acima de 2 anos, 2%. Beleza? Mesma lógica você vai fazer com a média das vacas. Ô Lucas, hoje a média de produção do meu gado está 13 litros. Só, gente, que nós entramos e fizemos um ajuste na reprodução do rebanho, entramos trabalhando no CCS, vamos fazer mais comida, vamos ajustar a nutrição das vacas, e a média ano que vem vai ser 13 não, vai ser 17. Então de um ano para o outro eu saltei da média 17. Só que eu sei que meu gado tem potencial para mais que 17. Eu vou continuar investindo em manejo reprodutivo, eu vou continuar investindo em aumento de produtividade e vou continuar investindo em boia, em comida para esse gado, melhorar a nutrição, vou investir em conforto, em ambiência, e eu estou com a tendência aqui de ir melhorando. Então, para 2024 a média vai ser 19, para 2025 a média vai ser 21 e a partir de 2026 eu vou trabalhar com a média de 23. Mentira, 25. 2027 aqui eu vou estar com a média de 25 e é a média que eu vou trabalhar com o meu rebanho. Vou ter uma média de 25 litros de leite por dia em 2 ordenhas. E não quero nem saber e ninguém me cerca. É assim que a gente faz planejamento, com confiança. Beleza? Percentual de leite vendido em relação ao total de leite produzido, pessoal. Aí você vai medir, pessoal, você vai mensurar a quantidade de leite que você gasta por dia em relação ao total que você produz. Porque quanto mais vacas paridas, mais bezerras mamando, então o percentual ele vai ser mais ou menos o mesmo. Isso aqui pode ser 95%, pode ser 90%, às vezes pode ser 90% aqui nos primeiros anos, à medida que vai aumentando o volume, o percentual ele vai aumentando, né? O percentual de venda de leite vai aumentando. Aí você põe aqui 94, aqui 96 e pode manter 96 aí até o final, 96% de leite vendido. Beleza? Por que esse número aqui é importante, pessoal? Porque ele vai interferir no seu faturamento. E aí, pessoal, a próxima análise que a gente precisa fazer é de preço de leite. Então, para esse ano, você vai fazer uma consulta do seu preço médio de leite. Vamos imaginar que esse ano o preço médio foi R$2. Para o ano que vem, minha qualidade melhorou, meu volume aumentou, já estou projetando uns 2,15. Para o outro ano, uns 2,25. Para o outro ano, uns 2,35. E aí, para o último ano, aí eu quero um preço médio para 2026 de 2,50 e vou manter ele até o final do meu planejamento. Menos que isso, eu não vou aceitar. Beleza? Então, você vai trabalhar para você ter esse preço aqui de média ano. Então, um preço de 2,25 média ano, pode ser que tenha uma época do ano que você está recebendo R$2, mas tem que ter uma época do ano que você recebeu 2,50 também. Para, na média, você ter um preço aí de média ano de 2,25. Beleza, pessoal? Próximo passo, o que vocês vão preencher aqui? O rebanho atual. Você vai preencher o que você tem de animais na propriedade no seu rebanho atual. E aí eu vou simular aqui, pessoal, aqui já está até aqui uma construção, eu vou simular aqui uma propriedade com 30 vacas em lactação, com uma estrutura de rebanho equilibrada, tá? Vocês lembram que nós ensinamos aqui como equilibrar a estrutura do rebanho? Então a referência é o número de vacas em lactação. Então vou manter aqui 30 vacas em lactação. Para 30 vacas em lactação, eu tenho que ter 83% de animal produzindo. Então se eu tenho 30 vacas em lactação, eu posso ter aqui 6 vacas secas, certo? Então no máximo 6 vacas secas, que seria 20% de 30. Então 20% dos animais estão secos aí no período, no caso dessa estrutura de rebanho equilibrada. E a outra conta que a gente tem que ter aqui, ó, é que o total do rebanho tá dando aqui, ó, 64 cabeças. Então eu tô com 30 vacas em lactação e tô com 64 cabeças na fritada dos ovos aqui. Vamos fazer a conta aqui, ver quanto que tá dando isso aqui de estrutura do rebanho, ó. É igual a 30 dividido por 64. 30 dividido por 64 vezes 100, né? Porque nós estamos falando de percentual, tá dando 47%. Então significa que eu tô com 47% do meu rebanho produzindo. Tá dentro do que a gente preconiza na estrutura? Tá, a meta é 50, tá 47, tá bom demais. Então assim, tudo que ficar entre 40 e 50 ali tá legal. Então
vamos tocar o pau, a estrutura do rebanho está equilibrada. Aí o que nós precisamos ver aqui? Ó? Eu tenho 12 bezerros de 0 a 1 ano de idade, 8 novilhas de 1 a 2 anos de idade e 8 novilhas acima de 2 anos de idade. Beleza? Lembrando que minha idade é o primeiro parto que a gente projetou aqui, ó, 38, 36, 34 e depois que ela vai cair. Beleza, pessoal? Bora lá. Aí aqui, pessoal, olha que legal. Ó. A partir daqui, nós já temos aqui a perspectiva de crescimento do plantel ao longo dos anos. Ó. Então, em 2022, eu tenho 64 cabeças com um total de vacas de 36 vacas, sendo 30 no leite. Para 2023, a minha projeção é um crescimento discreto do meu plantel. Por que um crescimento discreto do plantel? É porque a nossa taxa de descarte projetada aqui foi muito alta. Ó. Nós projetamos aqui um descarte de 25% para os 2 primeiros anos. Então aqui está levando em consideração que eu vou descartar muitos animais. Então, para o ano que vem, olha só que interessante aqui. Para o ano que vem e para o outro ano, com essa taxa de descarte, eu vou ter menos vacas em lactação do que eu tenho hoje. Aí, o que nós podemos fazer no planejamento? Vocês já viram que a perspectiva é essa. Nós podemos vir aqui, ó, na coluna de compra e comprar vaca. Nós podemos projetar para os próximos 2 anos uma compra de vaca para que o caixa da fazenda, a produção de leite da fazenda, não seja sacrificada em função do volume de vacas que foram vendidas para descarte. Então, se você vendeu aqui para descarte voluntário 25% do seu plantel, significa que você vendeu 9 vacas. Vamos imaginar então que as 9 que você vendeu, você vai comprar elas de volta para os 2 primeiros anos, beleza? Então, ó, comprei 9 vacas em 2023 e comprei 9 vacas em 2024. Automaticamente eu vou estar mexendo no desenvolvimento aqui do meu plantel. Então, assim, o plantel que ia reduzir 35%, agora ele vai reduzir só 5%. Acho que se eu comprar mais uma, eu até resolvo esse problema aqui. Vamos supor que eu vou comprar 10 e 10. Então, assim, aí projetei aqui a compra de 10 vacas para 2 anos. Então, isso aqui pode ser feito e deve ser feito no planejamento. Então, de 2022 para 2023, o seu número de vacas em lactação ele não vai mudar. De 23 para 24 aumenta apenas 2 vacas em lactação, de 24 para 25 aumenta 1. E aí, à medida que seus indicadores de eficiência vão melhorando, olha o que vai acontecendo com o seu plantel. De 2020, vamos ver aqui, ó, de 2023 para 2024, seu rebanho cresceu em 10%, basicamente 10%. De 24 para 25, ele não cresceu, ele diminuiu 3%, porque você ainda descartou 15% lá, você está refinando seu plantel. Agora, de 2025 para 26, pessoal, isso é matemática, viu, gente? Seu rebanho cresceu 26%. E aí, a partir do momento que você ajustou os seus indicadores de eficiência aqui para indicadores aí de níveis bons, né? Não vamos falar nem ótimos, não, isso aqui está longe de ser ótimo, mas níveis aceitáveis, seu negócio ele começa a crescer média aí de 20% todo ano. Então, ó, de 2020 para 26, você sai de 84 animais para 100, seu plantel cresceu 26%, você sai de 31 vacas para 39, de 26 para 27, você sai de 39 vacas para 48 vacas no leite, seu plantel cresce de 100 animais para 121 animais, de 27 para 28, você sai de 48 vacas no leite para 60 vacas no leite, seu plantel aumenta de 121 animais para 147 animais. De 28 para 29, você sai de 60 vacas no leite para 72 vacas no leite. Isso média ano, viu, pessoal? E aí seu plantel cresceu de 147 animais para 177 animais. Seu plantel cresceu em 30 animais de um ano para o outro. De 29 para 30, você sai de um total de 177 animais para um total de 214 animais. E aí você sai de um número de vacas em lactação de 72 vacas para 87 vacas em lactação. E de 2030 para 2031, que é quando essa planilha aqui finaliza, a gente poderia fazer isso aqui até 2050 se a gente quiser, ela sai de 87 animais para 105 animais em lactação e um plantel de 214 cabeças para 258 cabeças.
Pessoal, significa que em 9 anos eu estou saindo da minha propriedade, que está toda avacalhada, reformulei meu gado todo, vendi vaca para o corte pra caramba, saí de 30 vacas em lactação para 105 vacas em lactação, comprando apenas 20 animais para não deixar o meu patamar de produção cair. Olha que coisa interessante. De 64 animais no total, eu fui para 258 animais no total. Eu aumentei em 4 vezes meu estoque de rebanho. Eu aumentei meu patrimônio acumulado com o rebanho em 4 vezes em 9 anos. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual negócio que dá isso? Qual negócio que você pode trabalhar certinho, o tanto que você quiser, que a partir do momento que você estiver fazendo tudo certo, o negócio seu vai crescer 20% todo ano de maneira sagrada. Ele vai crescer 20% em aumento de produção, porque aqui embaixo a gente consegue ver o aumento de produção, e ele vai crescer em 20% em aumento de patrimônio ao mesmo tempo. Olha que interessante, olha o poder da escala de produção. Olha o que a escala faz na fazenda. E aí, pessoal, vamos pensar aqui, ó, vamos dar uma olhada mais na análise aqui. Aqui os percentuais de vaca lactação, ó. O primeiro e o segundo ano, como você vendeu muita vaca, você vai manter 61% de vaca lactação total do rebanho. No segundo ano, 70%. A partir do terceiro ano, você consegue aí 85% de animais em lactação. Manejo reprodutivo ajustado, reprodução ajustada, BST na bunda das vacas e dieta ok. E, obviamente, melhoramento genético também avançando junto com o manejo reprodutivo, né? A produção em litros de leite. Então, lembra que teve um aumento de média. Então, saímos de 13 litros de 2022 para 17, depois para 19. Vamos lá. Vamos ver o que esse aumento de média refletiu aqui em aumento de leite no tanque, ó. Saímos de 390 litros dia, né, que é 30 vacas produzindo 13 litros, e fomos para 500 litros por dia, 503 litros por dia. E lembra o que nós trabalhamos? Trabalhamos nutrição e manejo reprodutivo. Aumentamos aí 4 litros na média. Ah, mas é muito. É muito não, é pouco. 4 litros na média aí, um manejo reprodutivo ajustado aumenta com o pé nas costas. 390 para o segundo ano, 500, para o terceiro ano aumentou mais um pouquinho, 617 de média. Aí deixa eu fazer uma cola aqui, mas acho que a gente já está em 2025, isso mesmo. 2025, 659 litros, 2026, 906 litros de média, 2027, 1.200 litros de média, 2028, 1.500 litros de média, 2029, praticamente 1.800 litros de média, 2030, 2.000 litros por dia de média, e 2031, 2.600 litros por dia de média. Então, nós saímos de um patamar de produção em 2021 de 390 litros para um patamar de produção em 2031, 9 anos depois, 2022, né, pessoal? 22 para 31, de 2.623 litros. Gente, é quase 1000%. Precisa fazer muita conta não, mas aumentou quase 10 vezes o patamar de produção, aumentou pelo menos aqui umas 8 vezes o volume produzido. Você sabe o que você vai entregar para esse cliente, para essa propriedade, quando você conseguir entregar esse resultado aqui, quando você planejar aqui e você entregar de fato? Você vai entregar para ele dinheiro no bolso, um poder de compra que ele nem imaginava que ele tinha, porque ele agora começa a faturar muito mais, o poder de compra dele aumentou muito. Você vai entregar para ele uma infraestrutura completamente diferente daquela que você encontrou quando você começou o trabalho lá. Você vai entregar para ele um maquinário que ele nem sonhava que ele ia ter condição de comprar. E você vai entregar para ele as melhores pessoas, porque agora a estrutura dele está boa, o maquinário dele está bom e ele está preparado para receber uma boa mão de obra na fazenda. E com as melhores pessoas você vai entregar para esse produtor, que até então era uma mão de obra familiar, você vai entregar um negócio para ele funcionando. Você vai entregar uma empresa rural para esse produtor. Uma empresa rural que o filho dele vai querer dar continuidade nela. Porque ele viu o esforço que o pai dele fez para poder construir aquilo e que ele obteve sucesso naquilo que ele fez.
em 9 anos ele aumentou o negócio dele aí em patamar que eles nem imaginavam até então. E se você não mostrar isso aqui para o produtor, ele nunca vai saber que é possível. Ô pessoal, e o que eu posso garantir para vocês que aí aqui só falando de faturamento, né pessoal? Vamos pensar aqui em faturamento mensal. Ele vai sair de um faturamento mensal aí de 20 mil reais por mês para um faturamento mensal aí de 190 mil reais por mês só com venda de leite. Sem pensar em venda de volumoso excedente, sem pensar em venda de gado excedente, alguma coisa nesse sentido. Então sim, é muita diferença, né, gente? E nem aumentei preço de leite mais aqui não, fui bem seguro aqui, bem enxuto no aumento do preço de leite. Mas o que eu estava dizendo? Quando você entrega um planejamento desse para o produtor aqui, isso aqui é matemática, isso aqui acontece na prática, eu queria compartilhar com vocês a experiência que eu tive de algumas propriedades que eu trabalhei, e desde 2014 aí que eu trabalho com essa planilha, e eu sempre mostrei isso aqui para as propriedades que eu começava o trabalho. E num primeiro momento a fazenda olhava para isso aqui, não, isso aqui está muito longe, isso não vai acontecer não. Você espera e vai ver. E aí de 2014 para 2022 já são 8 anos, eu posso afirmar para vocês que algumas dessas propriedades que nós fizemos esse planejamento aí há 8 anos atrás, elas não atingiram esse planejamento aqui não. Elas ultrapassaram esse planejamento aqui muito. Então tem propriedade que eu atendia em 2014, que não produzia nem 1.000 litros de leite, que já estão projetando para o próximo ano 10 mil litros de leite por dia. Então esse crescimento acontece. Tem propriedade que eu atendo até hoje, que ela em 2013 ela produzia 180 litros de leite, hoje a propriedade produz 1.400 litros de leite por dia. Então, sim, saiu de 180 litros de leite por dia e já está com 1.400 litros de leite por dia. Ela, aquela propriedade que era mão de obra familiar, aquele produtor pobrinho, sem perspectiva nenhuma, trabalhando igual um burro para não ter resultado nenhum, para não ter dinheiro para comprar uma pinga. Isso aí eu ouvi da boca dele, não tem dinheiro para comprar uma pinga. E aí, hoje, qual que é a situação dessa propriedade hoje? Ela foi se estruturando, ela usou crédito rural, obviamente, para fazer os investimentos, precisa usar, né? É crédito subsidiado, então é muito barato, vale a pena usar. E a partir daí ela foi construindo o caminho dela, foi investindo certo. Beleza, pessoal? Então, qual que é a principal função dessa planilha aqui? É fazer o produtor enxergar onde o negócio dele pode chegar. É mostrar um caminho que até então ele não estava enxergando. Beleza? Talvez seja a ferramenta mais poderosa que nós vamos entregar para vocês nesse curso aqui. Faça um bom proveito dela. Beleza, moçada? Até a próxima aula. Valeu!